Podcast Literatura e Cosmologia Afro-Brasileira. Organização: Podcast Leove, Literatura e Outras Viagens. Apresentação: Kátia Nascimento. Siga-nos nas redes sociais: Podcast Leove e Oficina Literária.kn. Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Leove, o nosso podcast sobre literatura e outras viagens. Hoje, iniciamos uma saga rumo ao conhecimento do mundo da escrita criativa. E a gente tem um tema muito legal. A gente vai trabalhar com cosmologia afro-brasileira. Literatura e cosmologia afro-brasileira. Convido você, nosso querido ouvinte, a nos acompanhar nas redes sociais, @podcastleove e @oficinaliterária.kn. E por falar em oficinaliterária.kn, Kátia Nascimento. Oi, Kátia. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo aí bem, desse Kátia? lado da cidade? Tudo certo. Tudo certo. Hoje a gente está aqui para dar continuidade ao podcast que a gente começou a semana passada, que é Literatura e Cosmologia Afro-Brasileira, especificamente a Umbanda, né? Esse é o segundo episódio. E então, para dar continuidade, a gente está trazendo aqui uma pessoa que vai falar especificamente sobre Umbanda. E para me ajudar para conversar com ela, eu convidei um amigo, querido amigo, companheiro de jornada literária, poeta, escritor, professor também, o André Pinheiro. Tudo bom, André? Oi, Kátia. Oi, Eduardo. Tudo bem? Prazer estar com vocês novamente aí. Prazer conhecer também a nossa convidada principal de hoje, né? Que você vai apresentar logo mais. Eu realmente tenho a honra e a emoção aqui, posso dizer para vocês que eu estou muito emocionada, porque essa pessoa que vai falar aqui hoje ela, além de ser minha amiga de muitos anos, ela é minha amiga, e ela é minha mãe de santo há mais ou menos uns 15 anos. Eu costumo dizer que a minha vida, eu tive uma vida antes dela e uma vida depois dela. Então, eu chamo aqui a Mãe Jô de Oxum. Mucuyu, Oi, Mãe Kátia. Jô. Oi, Eduardo. Oi, André. Então, estamos aqui. É um prazer te ter aqui, Jô. Sabes que esse trabalho essa proposta de oficina literária que eu estou fazendo, que tenha um pano de fundo religioso, né? Religioso, umbandista, na verdade. Umbandista, né? A gente conhece muitos literatos, muitos escritores que escrevem com pano de fundo de religiosidade, mas tem muitos que são católicos, evangélicos, e a gente escreve com um cunho de umbanda, umbandista, tem muitos que escrevem com candomblé. Então, para que as pessoas entendam o que é a Umbanda, né? Porque a Umbanda tem a questão do sincretismo, tem a questão do negro, do índio, né? A gente gostaria que tu falasse o que é essa Umbanda, qual é a fundamentação que se usa no terreiro do Pai Maneco. Vou tentar, assim, em poucas palavras, falar como eu sinto e como eu entendo essa Umbanda. Mas antes de falar da Umbanda, do Terreiro Pai Maneco, eu gostaria de voltar na história até... Por que a gente diz que a Umbanda é a única religião brasileira, realmente, né? Porque a gente tem que voltar ao tempo do descobrimento do Brasil, e quando eu digo descobrimento, não vou entrar nem na questão se foi descoberto ou se houve intencionalidade, mas o que a gente sabe que a partir do fato, ou do ano por volta de 1500, os portugueses aqui chegaram. Mas essa terra já tinha os habitantes, né, os indígenas, né? Eu acho bacana até a gente falar indígena, não índio, porque a palavra mais correta realmente é aqueles que eram os senhores, os donos da terra, né, que morava, a civilização mais antiga que habitava esse país realmente eram os indígenas. Mas os portugueses vieram para cá, intencionalmente ou não, né, portaram e descobriram um país rico, né? Descobriram um país muito rico e
vieram colonizar. Interesses, né? Interesses vieram colonizar. Na busca de escravizar, né, aquilo que para eles era um povo rude, selvagem, e não conseguindo, buscaram outra mão de obra, que foi o negro. Então, a partir de 1600, mais ou menos, e alguma coisa, eu não sei exatamente a data, como não deu certo com o índio, eles trouxeram os negros. E para nós, o que a gente entende é que a partir do momento que juntou essas três raças, o índio, o branco e o negro, e que houve a mistura realmente desse povo, nem teria mais como cada povo cultuar a sua religião. Quando a gente fala assim, não, quando houve associação, e sim, associação, casamento ou não casamento, não era isso. A partir do momento que houve a miscigenação e a mistura dentro de um mesmo ambiente, convivendo, com culturas diferentes, não havia mais possibilidade da prática do mesmo culto a um Deus. Então, para isso que a gente diz que, por isso que a gente diz que é sincretizada, porque houve realmente assimilação, né, no convívio, a assimilação da cultura do outro, de forma harmônica ou não, mas houve essa assimilação da cultura do outro. A gente fala que é brasileira, por quê? Porque antes disso tinha o índio com a sua crença, antes disso tinha o branco com a sua crença, e antes disso tinha o negro com a sua crença, cada um no seu habitat, no seu local. Só que juntaram no mesmo ambiente, né? Daí, outra coisa que acho que é importante falar, né? O índio, ele também cultuava, que eu acho que é o que é mais importante, o índio também era um povo que cultuava muito a natureza, assim como o negro, de forma diferente, mas tinha o culto à natureza. Quem não era ligado à natureza, como esses dois grupos, essas duas raças, era o branco. E tem um terceiro elemento que entra aí, porque a Umbanda é uma religião onde se manifestam espíritos, existe uma manifestação de espíritos. A gente acredita que o ser humano não morre, ele tem uma vida que é eterna. Se é eterna e não morrendo, ele pode se comunicar. E essa prática da comunicação, isso sempre existiu, desde os tempos mais antigos, de Moisés, a gente já tem história, né, de poder fazer essa comunicação com o espiritual. Então, a comunicação mediúnica já existia. O que aconteceu? Por que a Umbanda no Brasil? Porque por volta também, né, de 1800, depois, principalmente depois da abolição da escravatura, que foi em 1888, e que nos trabalhos mediúnicos, né, ou seja, nas sessões espíritas, esses espíritos queriam se comunicar, ou dos negros ou dos índios, eles não eram aceitos por ser um povo inferior, né? Não tinha uma cultura, né, que fosse digna de fazer alguma comunicação que pudesse trazer algum conhecimento ou algum benefício na comunicação. Então, o que a gente acredita aqui, e por isso que fala, né, ela nasceu em 1908, porque nessa data de 1908, quando uma entidade de um índio, para nós, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, tentou se comunicar, né, e se comunicou, na verdade, numa sessão espírita, né, espírita tradicional, kardecista, ele foi convidado a se retirar. E quando ele diz, então, se, né, não posso participar da reunião pela minha raça, né, pela forma que me apresento, então, a partir de hoje, vai existir um novo culto nesta terra, né, no Brasil, onde brancos, pretos e índios vão poder se manifestar e dar a sua contribuição naquilo que eles sabem, né, que é a sabedoria, né? E assim que surgiu a Umbanda. Mas já se manifestavam espíritos antes, mas não assim, dessa forma, oficializando mesmo, porque a mediunidade sempre existiu, né? A comunicação mediúnica sempre existiu. Sim. A única coisa que a Umbanda, o que ela faz é pegar e traz para dentro da Umbanda o conhecimento do índio e o conhecimento do negro. Por isso que a gente diz que é uma religião sincretizada. Porque não é só a manifestação do espírito em si, né, do branco, mas do índio e do negro com o conhecimento desses dois povos, dessas duas raças. Em princípio é isso.
Sim, e aí, quando foi criado o terreiro do Pai Maneco, o seu Fernando é que criou a fundamentação para Não, daí o trabalhar que acontece? Como a Umbanda é uma religião que não tem uma federação, não tem um código de procedimento, Ela então tem uma várias outra federações, né, mãe? Desculpa, ela possui várias federações, né? ela não tem uma, né? Ela não tem uma Bíblia, né? Não existe uma unificação, na verdade, né? Tem essa dificuldade, né? Eu não sei se é pela dificuldade. Hoje eu acredito que, por mais que a gente pense que poderia ser unificada, é bom porque tem a cara de cada lugar, de cada grupo, né? Tem um princípio que é básico, mas não ser unificada, que poderia ser uma coisa ruim, é uma coisa boa nesse sentido. Você tem um entendimento, lá no Nordeste eles têm um entendimento que é diferente do Rio Grande do Sul, e eles não têm que fazer igual, porque a cultura é outra também. Sim. Então, uma definição de Umbanda que uma das definições de Umbanda que eu mais gostei, né, dos pesquisadores que eu li, né, eu não estou falando de literatura umbandista, né? Estou falando de literatura das ciências sociais, da antropologia, que enxerga o fenômeno de fora, né? E que nem sempre terá uma narrativa teológica, no sentido de confessional, né? Mas uma das definições de Umbanda mais interessantes que eu vi, que é a da antropóloga Patrícia Birman, no livro O que é Umbanda, ela coloca assim, né? Umbanda é a unidade na diversidade, que eu acho muito interessante, né? Que vai ao encontro disso que a senhora está falando, né? Dessa denominação comum, culto de Umbanda, mas que admite diversas variantes dentro de uma estrutura comum, né? Seria isso? Sim, sim. Tem coisas que são os fundamentos, que isso é comum, mas a forma como cada um de nós vai fazer isso é que pode ser diferente. E que o Brasil é um país muito grande, né? Então, grupos, inclusive grupos indígenas do norte, não são iguais os grupos indígenas do sul, os negros que aportaram no norte não são os mesmos, então não teria como ser igual, né? Embora receba o princípio, né? Que de cada um desses povos também não é igual, né? Também é diferente. E isso que eu acho que é mais rico. O Brasil tem mais fazer uma federação, mas não dá certo. Não dá certo, mas por causa disso. O Brasil tem mais de 300 povos indígenas, né? E pelo menos 3 grandes etnias africanas vieram para cá, né? E foram misturadas, né? E aí tiveram que rearranjar, reesquematizar as suas crenças e suas divindades, né? Então é bem por aí, né? Então o que a gente encontra hoje, aí eu até desculpe. Não, eu que peço desculpa cortar a senhora, mas até eu gostaria que de repente a gente entrasse nessa seara depois, né? Porque em decorrência dessa não codificação, digamos assim, né? Por exemplo, o espiritismo francês de Allan Kardec, ele tem uma codificação, né? A Umbanda ela já não tem, né? E dentro dessa ausência de codificação, que aí alguns enxergam como dificuldade, outros não. A senhora, por exemplo, vê os pontos positivos, com o que eu concordo muito, sim, né? E a gente vê, no momento atual, inclusive, vários autores, várias correntes umbandistas no Brasil, tentando, algumas vezes, codificar, trazer uma narrativa que se sobrepõe à outra, né? E isso é muito interessante. Eu gostaria, se a senhora, claro, quiser, né, nos permitir, que a senhora comentasse essa questão dos diferentes olhares da Umbanda dentro do próprio Brasil. Tá, veja, eu não posso comentar muito e falar muito sobre outros olhares e outras formas, porque eu desconheço. Eu sei que existe, que são diferentes. Para você ter uma ideia, André, nós somos iguais, você, nós somos iguais e somos muito diferentes, né? Então, na nossa casa, ali no Terreiro Pai Maneco, nós temos 11 dirigentes e os trabalhos são diferentes. Eles seguem uma linha mestra. Mas uma pessoa que vai na gira da segunda-feira, por exemplo, que é da mãe Lucília, que é uma filha de Iemanjá, com Ogum, e que talvez isso seja coisa que interessa até para o autor, para o escritor, o que seriam esses orixás e o que imprime na pessoa. Então, assim, ela dirige uma gira muito diferente de um outro filho, de Ogum também, com outro orixá. Quando eu fui cruzada a Mãe de Santo, no Terreiro Pai Maneco, eu fui cruzada no mesmo dia que ela. Eu sou uma filha de Oxum e Xangô, e ela é uma filha de Iemanjá e Ogum. E eu comecei a desenvolver um trabalho na quarta-feira. Como a casa sempre foi de Ogum, muita energia de Ogum, quando o pessoal ia na quarta-feira, achava que o meu trabalho era assim ele era muito singelo, assim, para ser da Umbanda.
mas é que trazia muito a característica da Oxum, da energia da água que é doce, né? Então, assim, existe uma diferença. Então, dentro de uma mesma casa, o trabalho também vai ser diferente, a pegada é outra, porque tem muito a ver com quem está dirigindo e como que ele desenvolve aquele trabalho. Nós temos que fazer as mesmas coisas, prece, isso. As partes do ritual são as mesmas. Mas o tom que cada um de nós dá nesta parte é que é diferente. E cada um de nós tem um tom diferente, realmente. Até no cantar, né? A Kátia sabe que ela cantou muito comigo, ela foi samba ali no terreiro. Até na música fica diferente, a batida do atabaque fica diferente, porque nós somos muito iguais, mas muito diferentes. Que é uma outra coisa que eu acho fantástica na Umbanda, e principalmente ali no Terreiro Pai Maneco, por exemplo, todos nós usamos a cor da faixa, né, que segura as nossas guias, né? Eu sou uma filha de Oxum, a minha faixa é amarela, a Kátia é uma filha de Iemanjá, a faixa é azul, e assim a gente identifica o orixá de cada pessoa, já de cara, quando entra, até o próprio dirigente sabe com quem contar esse de Xangô, porque é muito grande o número de pessoas. Então, assim, a cor da faixa, no momento do trabalho, ela nos ajuda até a compreender que, além das diferenças individuais que nós temos, nós somos iguais, mas diferentes, nós temos características muito diferentes, entendeu? Então, se eu me posto do lado de um filho de Ogum, ele vai ser, a gente fala, mais estriquinado, vai ser, né, é fogo realmente ali. Então, é diferente de uma filha de Iemanjá, que é a água do mar, que é a profundeza, é muito diferente. Então, a própria cor das faixas de cada um já faz a gente lembrar disso, que nós estamos num grupo heterogêneo, não é homogêneo, neste sentido, que é diferente. Nós somos iguais, mas muito diferentes. E durante o trabalho, a gente desenvolve isso com muita naturalidade, e um dirigente como eu, ele nem pode querer que sejam todos iguais, porque ele precisa disso para fazer o equilíbrio, ele precisa dessas diferenças para fazer o equilíbrio. Legal. Então, isso acho que é a coisa mais bacana, assim, e que a toda hora lembra a gente, eu não quero que todos sejam iguais, eu necessito que eles sejam diferentes mesmo. Eu divago, talvez, eu não sei se... Não, tá ótimo. Não, mas é incrível isso, é incrível essa explicação. É? E eu sinto assim mesmo, assim, sabe? Quando eu entrei na Umbanda, o meu pai de santo falou para mim que eu tenho um respeito e um carinho enorme por ele, porque eu disse, como a Kátia falou, que foi um divisor de águas, assim, para mim, eu me entendi como uma pessoa muito diferente quando entrei na Umbanda, e principalmente quando entrei na Umbanda com o meu dirigente, que foi que me ensinou a enxergar assim. Ele dizia, o pai de santo precisa... Mas ele falava, eu como uma filha de corrente, eu acho que ele nem pensava em um dia me cruzar a mãe de santo. Ele me fez mãe de santo depois de 10 anos que eu estava trabalhando com ele. E ele disse, João, um dirigente, ele só precisa saber quem, em que momento, na hora que você precisa. Se eu preciso de alguém que tenha que ir lá, por exemplo, vizinhança, né, que às vezes ficava chateada, era na faculdade, o terreiro antes, mas tinha sobrados, casas na frente, então eu nunca posso ir lá mandar conversar com o vizinho da frente, para ele ter um pouquinho de paciência, um filho de algum, porque ele vai começar a conversa devagar, daqui a pouco vai dar briga. Eu tenho que saber que eu tenho que pegar e pedir para o filho de Oxóssi lá. Porque o filho de Oxóssi, ele vai cheio de malemolência, ele chega cheio da conversa. O filho de Oxóssi é aquele que em qualquer festa tem que ter um, senão a festa fica chata. Fica chata, né? O André está rindo porque ele é filho de Ogum. É muito chata uma reunião. Porque ele sempre tem uma piada que não ofende, que é uma brincadeira, mas que agrega ali, porque é a característica. Então, o dirigente só tem que saber quem para fazer o quê. E você conhecendo isso, fica muito melhor o próprio trabalho. Assim. E no Terreiro Pai Maneco, a gente diz que é Umbanda pés no chão. Por quê? Porque o pai Fernando, assim como eu aos 17 anos, eu entrei num centro kardecista ortodoxo para trabalhar. Como eu tinha 17 anos, eles me davam um livro dos Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Médios para eu ler e explicar para eles. Um dos mais novos ali era o meu pai, o resto era 70 anos, 80 anos, eu tinha 17 anos. Então eu tinha que ler e explicar. O meu dirigente, assim eu fiquei até meus 34 anos, eu estou há 31 anos na Umbanda. O meu dirigente também foi kardecista antes. E quando ele começou a trabalhar na Umbanda, para mim também foi muito importante, ele viu assim,
que ele podia trazer de mais clareza e desmistificar também aquilo tudo que era um mito, assim, e que não era nem real realmente, assim, que as pessoas vão acreditando naquilo e vão passando para frente como se fosse uma coisa que, na verdade, não é aquilo. O trabalho não é aquilo. Então, ele falou, não, vamos fazer a Umbanda do Terreiro Pai Maneco, a Umbanda pé no chão, onde não existe nada que um filho de corrente não possa saber. Então, ele nunca teve segredos. Se você entrar amanhã lá e a pessoa me perguntar alguma coisa, eu vou falar. Ela, às vezes, não vai compreender, não é porque ela não quer ou não entende ou não está clara a fala, mas porque falta experiência só para o entendimento. Mas a gente não deixa de falar. Tanto que os próprios filhos dizem, depois de 10 anos, nossa, quando entrei aqui eu entendia diferente, porque ele precisa passar pela experiência. A Umbanda é uma religião extremamente prática. E é por isso que tem poucos livros, não tem código, porque você aprende na experiência, você entende, a sabedoria toda está no contato com os espíritos, realmente. Então, uma coisa que eu falo, a gente dá as coordenadas para as pessoas, para elas poderem se entender dentro daquela roda, mas ela só vai compreender depois de algum tempo de experiência. Por isso que a gente diz, Umbanda, pés no chão. Porque talvez foi a necessidade dele em vendo, né? Como ele tinha conhecimento, nossa, mas isso é uma manifestação tão simples, não tem mistério. Então ele conseguiu forma de explicar a manifestação no exercício da Umbanda sem mistério, né? Trazendo a luz realmente. Nem o quarto dos Exus nosso é fechado, ele é com treliça para que todo mundo possa ver o que tem lá dentro, assim, né? Ele foi tirando esses mitos assim e até que assustavam muito as pessoas a respeito da própria religião. Virava para a esquerda, fechava a cortina, como se a esquerda fosse não digna de estar diante de um altar, assim. Ele foi tirando algo oculto, né? Bem? Como se fosse algo oculto, né? Eu lembro dele falar sobre as ferramentas que tem no meio do terreiro, Jô, lembra? Que as pessoas dizem, mas o que tem aqui? Qual é a segurança que tem aqui? E ele diz, isso são ferramentas. Porque assim, o terreiro tem, bem no centro do terreiro, tem o que a gente chama da segurança do terreiro, né? É um buraco, ali no caso tem o ponto do seu Aquan, que é o caboclo, o dirigente da casa, né? Hoje o pai de santo já faleceu, mas ele continua sendo, né? O caboclo, que é responsável realmente por toda a doutrina da casa, tem elementos, na verdade, de todos os orixás. Olha, se eu vou trabalhar com todos os orixás, eu tenho que ter elementos, a água do rio, a água do mar, eu tenho que ter o ferro, eu tenho que ter a terra, a pedra, né, de Xangô, então eu tenho as ervas ali, e ali é o nosso ponto de força, né, onde dá a segurança da casa. Então nada ele fez, nada, não existe nada. Se eu tiver que falar segredo da Umbanda para um filho, eu deixo de fazer. Sim. Eu não vou mais fazer. E isso eu aprendi com ele também, e eu procuro também passar para os meus filhos. E com isso, acho que vai também desmistificando e as pessoas acabam tendo um entendimento diferente a respeito da própria religião, né? Que, de repente, assim, espírito não é uma coisa do mal, espírito é espírito, né? Assim como nós, tem momentos somos bons e outros momentos somos tão bons, a gente não é mal por causa disso, né? Então, tudo isso ele também desmistificou. Não existe o bonzinho. Em religião nenhuma existe o bonzinho. Sim. Existe nós, e que nós podemos, em alguns momentos, ser bonzinhos e outros não tão bons, e é que a gente que vai fazendo as nossas escolhas, né? Tanto no mundo do material, quando a gente está num corpo de carne, como quando a gente está no mundo espiritual, né? Já perdeu o corpo de carne, mas continuamos transitando e nos comunicando, né? Jô, e da onde que tu acha que saiu esse misticismo todo? Essa coisa misteriosa, assim? Eu acho que o pessoal fala assim, não, porque foi por causa do medo, porque o negro assustava o branco, isso, mas mesmo antes, né, sempre foi muito misterioso quem fazia o contato com o mundo espiritual, e tanto que eram chamados de bruxos, bruxas, foram queimados, então eu não atribuo que foi só por causa de ser do negro, para mim, no meu entendimento, isso é bem pessoal, mas tudo aquilo que você não vê e não é palpável, você atribui como uma coisa que não é boa, né? Porque você não compreende. O desconhecimento é que faz com que a gente tenha medo. Também mais uma coisa que eu aprendi como dirigente. Quando você conhece, você deixa de ter medo. Você não precisa mais ter medo porque, de fato, não existe nada de ruim. Agora, bondade e maldade não está na religião e nem num ritual, nem na cor da vela, por exemplo, né? Que é uma outra coisa.
Posso falar já sobre isso? Posso? Claro, pode. Assim, a questão da vela, por exemplo, né? As pessoas se assustam com uma vela preta e vermelha, ou preta ou vermelha. Mas vela não tem cor, na verdade, é uma cor só. E a gente na Umbanda só usa a vela com cor para a gente saber do que é que a gente está falando, para que as pessoas saibam. Se eu uso uma vela azul, então eu vou trabalhar com a energia de Iemanjá. Então é um código. Se eu uso uma vela amarela, eu estou trabalhando com a energia de Oxum. Porque se eu uso a vela da mesma cor, os próprios filhos da corrente não sabem o que está sendo feito. Daí eu tenho que ficar falando o tempo inteiro. A partir do momento que eu firmo, né, coloco uma vela vermelha e branca no meu ponto, na nossa casa, vermelha e branca, Ogum, então eles já sabem que a linha chamada vai ser de Ogum. Eu não preciso ficar falando, olha, agora estou trabalhando com Ogum. Então, as cores das velas, e quando a gente sabe o que ela significa, ela também nos ajuda a manter conectado com a energia do trabalho. Olha, se eu vou trabalhar com Ogum, eu não vou pensar em rio, nem em mar, nem em mata. Eu vou pensar na energia da luta, da guerra, do vencedor da demanda, do ferro, que é aquecido. Um ferro aquecido eu posso transformar numa outra coisa. Então, eu penso nessa energia, que através do fogo eu moldo. Diferente de pensar... É só por causa disso, só que é assustador. Ainda hoje, quando as pessoas veem uma vela vermelha, preta, nossa, isso aqui... Ela acendeu uma vela preta para mim, né? E quem desconhece que tem a vela azul, cor-de-rosa, ou amarela e as outras cores, também acha que é do demônio, porque não é branca, né? É uma vela de cor, e a vela de cor assusta. Por quê? Porque a vela branca é a pureza, né? E para nós é só um código. É um código que nos leva ao ambiente que a gente quer trabalhar, qual seja as montanhas, as cordilheiras, os mares, os rios, as florestas. É só isso, só que assusta. É uma linguagem, né? Sim, é uma linguagem. É uma linguagem. Existe um tripé na Umbanda, né? Pode explicar um pouquinho para a gente esse tripé? Eu sempre, quando vou falar sobre a Umbanda, o tripé, ou três formas que os espíritos se apresentam na Umbanda, né? Porque hoje já se fala também como tripé as 3 forças essenciais para o trabalho de Umbanda. Mas quais são as 3 formas que os espíritos se comunicam na Umbanda? Seriam as fases da nossa vida, né? Nascemos, somos criança, inocentes, ainda não aprendemos e não estamos ainda na idade da formação escolar, porque ainda não estamos preparados físico, psíquico e nem organicamente para a compreensão da matéria que vai ser dada. Então, somos criança. Então, os espíritos se manifestam dessa forma na criança, como uma criança, e trazem consigo este ambiente da criança. É difícil você falar que chega uma criança no ambiente, numa casa, que está, às vezes, alguém doente, ou tem então, um clima esquisito, meio denso, meio pesado, e que a criança não mude esse ambiente. Porque ela nem entra nesse ambiente, e ela traz aquilo que é dela, que é a inocência, a pureza, capaz de transformar um ambiente. Todos nós sabemos disso. A outra maneira que se manifesta o espírito na Umbanda é do jovem em plena capacidade de realização, de luta, de força, de trabalho. Eu digo que hoje até a fase do jovem, ela se estendeu, né? Mais, né? Do jovem se estendeu mais, né? A gente, no tempo que a minha mãe era viva, inclusive, nós éramos jovens, as mães com 50 anos já eram consideradas velhas. Hoje não, hoje a nossa capacidade, até pelo avanço da ciência, por tudo, a nossa capacidade de produção, de atividade, de estarmos prontos e preparados para a vida, ela se estendeu um pouco mais. Então, os caboclos, ou os pretos, ou as entidades de outras linhas também, elas vêm a se manifestar com essa capacidade do jovem, né? Jovem, capaz de lutar e vencer todas as suas batalhas e, principalmente, construir uma vida para o quê? Para a velhice, que é quando nós, através das várias experiências na nossa vida, né? De infância e momento de muito vigor, nós adquirimos a calma e a sabedoria. E daí é o velho, né? Então, essas são as formas que se manifestam os espíritos na Umbanda em qualquer linha. Ou eles vêm como criança, ou eles vêm como jovem, ou eles vêm como o sábio, aquele que não se atormenta mais com as coisas da vida, porque ele sabe que tudo tem o seu tempo, que está tudo certo, né?
ele não tem mais a necessidade de correr para a luta, para o trabalho, e agora é a hora, não é que ele descansa, agora a hora é onde ele observa a vida e orienta. Ele é o grande orientador daqueles que ainda estão nesses processos de agonia, né? De agonia, porque viver, né? Viver para nós é uma experiência difícil, né? Lutar, né, nesse período da nossa vida, e nunca é muito fácil, então nós estamos sempre numa ânsia, numa agonia, e o velho não, ele já entendeu que aquele adulto, ele também vai chegar lá, então ele aguarda o tempo, dá risadinha quando a gente conta algum dilema, que para nós é um dilema muito grande, ele dá uma risadinha de canto de olho, tenha calma, tenha paciência, então esse é o velho. Então tem espíritos que vêm com esta característica, do sábio, do velho, para nos orientar. E aí, qual é a relação que eles têm com os orixás? Como que é esse tripé e os orixás? Não, então, o que a gente entende que absorveu, por exemplo, do negro, né, é justamente essa relação que ele tem com a natureza, que o índio também tem. Por isso que a gente fala que é o índio e o negro, né, que se manifesta nos trabalhos, e são os organizadores do trabalho, são os índios e os negros no trabalho de Umbanda. O negro, ele trouxe para nós a compreensão, assim, do orixá, no sentido de não somos só nós que vivemos nesse planeta. Existe uma natureza fora de nós, né? E que nós somos essa natureza também. E a gente sempre distancia, né? Vou andar na natureza, vou cultuar a natureza e não cultuo a nossa natureza. Tudo que existe no planeta Terra é composto dos mesmos elementos. Só que em quantidades diferentes, né? Nós não podemos habitar o planeta Marte, nós não podemos habitar a Lua, porque não são as condições favoráveis do planeta Terra e o que existe na Terra, que é do que nós somos feitos também, nós, os seres humanos, os animais todos. Então, assim, o que o negro trouxe para nós é essa compreensão dessas energias cósmicas, né, ou energias do planeta Terra, e que nós fazemos parte dessa energia também. Mas que, para nós, na Umbanda, nós não cultuamos o orixá na forma dele como energia cósmica. Mas, sim, precisamos dessa energia, mas trabalhamos com os espíritos, como eu, por exemplo. Eu sou uma filha de Oxum. Né? Se um dia eu desencarnar e trabalhar no terreiro de Umbanda, eu não posso vir como um caboclo de Ogum. Se eu venho com esta existência minha, eu não posso trabalhar, porque a minha natureza é uma filha da água doce, eu sou uma filha de Oxum. Então, eu carrego essa energia. Quando fui criada até como espírito, eu faço parte dessa energia. Por isso que existem as diferenças das pessoas, porque é natural. Ora, o planeta só consegue ficar em equilíbrio se todos esses elementos estiverem em equilíbrio e de acordo. E o ser humano, ele também só vai estar em equilíbrio se o tanto de água salgada em mim, e vocês vejam, a nossa correspondência de água é a mesma do planeta, parecidíssima. A nossa relação de rios no nosso corpo é na mesma proporção dos rios nos planetas. Né? A nossa constituição física são dos mesmos elementos, né? Minerais, é tudo igual ao do planeta. Então, o que veio para nós? Para eu poder estar em harmonia neste ambiente, eu preciso estar em harmonia primeiro comigo. Esses elementos todos, eles têm que ser movimentados e equilibrados. O que é o trabalho da Umbanda para nós? Quando eu canto, que nem eu estava falando, quando eu canto um ponto de Iemanjá, eu busco trazer essa natureza de Iemanjá, que é a energia maior do planeta, assim como o nosso planeta, e para buscar o equilíbrio em cada planetinha ali da gira, É como se nós fôssemos planetas. E os animais são, e tudo é. Então, a gente tem essa compreensão dentro da Umbanda, que para eu me harmonizar, eu tenho que estar harmonizada com o fora. E o fora só vai estar harmônico se cada um estiver harmônico também. Se a gente conseguir manter esse equilíbrio em cada ambiente, em cada natureza desse planeta. Que eu acho que isso é a coisa mais interessante no trabalho da Umbanda.
que não é só eu, indivíduo, mas o planeta e o todo do planeta, né? Então, essas energias, eu sempre brinco quando eu estou dando aula. Quando que eu sou fogo? Fogo? Eu não sou fogo. Gente, o amor é fogo. É um sentimento de fogo. A raiva é um sentimento de fogo. Então, eu tenho isso em mim. Então, como que eu vou equilibrar este fogo em mim de forma positiva, né? Até para não explodir, porque amor demais a gente não aguenta, né? Esse sentimento. Assim como ódio, rancores, raiva também desequilibra a nossa natureza, né? O amor, a paixão nos desequilibra, mas a raiva, o ódio também nos desequilibra. Então, é isso que eu acho que é o benefício maior. Os orixás, nós trabalhamos com eles na medida que nós acionamos eles, e os espíritos que são desta mesma natureza, quando a gente chama a linha de Ogum, eu chamo essa energia do fogo, o fogo é capaz de transformar, e nessas horas só vem espíritos, que são entidades, que têm essa energia, senão não adianta. Eles têm que vir, né? Uma quantidade grande, incorporada ou não nos cavalos, né? Eles vão estar incorporados ou não, nos cavalos são os médios para nós, eles têm que tomar conta do ambiente para abastecer-nos com essa energia do fogo, abastecer-nos com essa energia da água que é doce, que é muito diferente da água salgada. A água que é doce é potável, a gente bebe, a água salgada não. Então não é a mesma energia. A água da chuva, e eu gosto de fazer aquele movimento, a água evapora, formam as nuvens que caem, penetram a terra, purificam, vêm na forma dos rios que vão de encontro ao mar novamente. Então é um ciclo, né? A água faz um ciclo, né? E a Umbanda trabalha com isso, com esses ciclos todos, né? Da natureza, a vegetação, as matas, as montanhas. E os espíritos são dessa mesma energia. A senhora, já que a senhora está falando das energias, né? Queria perguntar, eu acho até que interessa bastante para quem está assistindo aí e está interessado na experiência da escrita a partir de elementos das energias dos orixás, né? Com quais linhas de orixás, né? Com quais tipos de guias a casa Terreiro Pai Maneco trabalha, né? Quais são os tipos de orixás, os tipos de entidades que vocês trabalham? E a senhora poderia também, ao mencionar esses diferentes orixás e guias, dar algumas características gerais deles, então, além desses que a senhora já apresentou? Os orixás são muitos, né? Na casa ali do Pai Maneca, nós trabalhamos com 7 orixás, que a gente cultua. E aqueles que não estão nesses orixás, eles de alguma forma se encaixam nesse orixá. O Sanho, por exemplo, está no orixá da mata para nós. Então, assim, ali a gente trabalha com... A casa de Ogum, né? O terreiro é um terreiro de Ogum, vencedor de demandas, realmente, guerreiro, vencedor de demandas. Daí tem Iemanjá, que é o orixá dos oceanos, dos mares, né? Oxum, que é a minha linha de trabalho, eu sou uma filha de Oxum, que é o orixá dos rios, né? Das cachoeiras, dos lagos. Oxóssi, orixá das matas, de tudo que é saúde, que é vida, que é alimento, especificamente, Oxóssi. E Xangô, orixá das montanhas, é tudo que mantém a estabilidade no próprio planeta. Montanha não muda de lugar. Árvore pende, cai, mas montanha não. Então é o que dá a estabilidade para o próprio planeta, as montanhas. Yansan, que é o orixá das águas de chuva, né? De tempestades, né? Mas não só de tempestade, e que Yansan, para nós, é o orixá também que comanda e arrebanha os espíritos que estão perdidos na Terra. É o único orixá feminino que faria isso, né? Porque Yansan, para nós, divide com Xangô a força, né? Do raio, do trovão. Através do trovão, né? E o raio, ali é onde entra Yansan e deságua. Mas também o raio é o único elemento capaz, a não ser a interferência do homem, de romper a pedra. Ou de Oxum, de anos e anos e anos e anos e anos, e daí molda e arredonda, né? Então isso para nós tudo é muito interessante, porque é o único jeito também
de você dobrar um filho de Xangô é com muito tempo através da água ou rompendo com um raio. É o único jeito. Né? Ou polindo pedra ou lascando pedra. Então, André, é isso assim, ó. Eu brinco que eu tenho um paredão de Xangô na minha gira, assim, e eles estão sempre no mesmo lugar. E o paredão chegou, os filhos de Xangô, eles são tão Xangô que se eu falar assim, dá para ir um pouquinho mais para lá, eles têm uma dificuldade até de ir mais para lá. Sair do lugar, né? Porque eles encontram um lugar e ali eles ficam. Travou. O Oxóssi já não, né? O Oxóssi é ar, é movimento, é tudo aquilo que traz movimento, respiração, né? Então, são mais lépidos, são mais ágeis, tem mais mobilidade do que um filho de Xangô. Ogum é orixá para nós, né? Realmente é dos caminhos, a gente fala o senhor dos caminhos, assim, orixá dos caminhos, mas principalmente é aquele que é capaz de, aquecendo, transformar o elemento. O Xum é orixá da água, que é mãe, e eu gosto de falar, existe uma diferença de mãe, né? Mãe Oxum e mãe Iemanjá. Mãe Iemanjá é aquela mãe de toda a vida. Eu estou falando a nível de energia, tá? Não uma pessoa, né? A nível de energia. É a mãe realmente que abraça, né? Os mares, os oceanos abraçam o planeta todo e tomam conta. Se eles resolverem invadir a Terra, acabou, né? Acabou-se nós, né? Se um movimento qualquer, acabou a gente. Então, e mãe é isso, é aquela coisa que envolve, né? Iemanjá é para nós isso, e Oxum já é o orixá do início da vida da criança, é aquela que cuida na gestação até a idade aonde larga para o mundo. Ele larga para o mundo. E quando larga para o mundo, ela realmente, né? Eu larguei a minha filha para o mundo, e é tão engraçado que meus filhos, eles vão realmente, né? Cada um vai cuidar da sua vida, vão para longe, nunca estão muito, não ficam muito assim. E ela larga para o mundo porque ela até sabe que tem a mãe que vai cuidar. Essa mãe, que é a Iemanjá, que vai continuar cuidando. Esse é o perfil até do filho de Oxum. Ele larga porque já passou, o processo já acabou ali, né? Então, é essa energia do princípio. O Oxum é aquela energia do princípio, daquela que orienta no princípio, que cuida, né? Que embala, mas ganhou entendimento, ganhou independência, agora você não é mais minha, né? Não é mais meu, agora você é do mundo. É mais ou menos isso. E os espíritos que trabalham, veja, daí dentro deste contexto, eu falei no início, todos nós somos filhos de algum orixá, então a gente acredita que esses pretos velhos que vêm trabalhar na linha dos pretos velhos, os caboclos que vêm na linha de Xangô, eles são de Xangô, e eles carregam essa energia. Então, se eu estou fazendo um trabalho onde as pessoas estão com muita instabilidade, não sabem o que querem, eu não vou chamar o Oxóssi, eu vou chamar Xangô, porque vai dar estabilidade para as pessoas. Então, todos os espíritos que vêm trabalhar vêm com esta característica da estabilidade. Isso na linha de caboclos. Para nós, né, caboclos de Ogum, caboclos de Oxóssi é a leveza, Oxóssi é o orixá que propicia o equilíbrio psíquico, emocional e espiritual de um filho. Por quê? Porque é o orixá das matas da saúde, é onde você encontra toda a medicação para a vida. Então, é essa energia que também possibilita esse equilíbrio. Então, tem uma pessoa que está meio desorientada, com algumas questões assim que tumultuam a sua mente, que tumultuam a sua psique, que desorganizou, a gente vai trabalhar com Oxóssi. Não vai trabalhar com Ogum e nem vai trabalhar com Xangô. Pode até trabalhar junto, mas precisa Oxóssi, que é o que dá essa orientação. Não é à toa que o Oxóssi está relacionado como o catequizador, aquele que orientador realmente, está ligado à linha de Oxóssi. Né? Porque é ele que propicia isso tudo para o ser humano. Então, isso é na linha da Umbanda, linha de caboclos, que a gente chama. Os orixás femininos, para nós, no terreiro Pai Maneco, eles não são incorporantes, são só vibrações. Então, você trabalha, quando eu chamo a linha de Iemanjá, né, incorporada com um caboclo, por exemplo, né, ou com um preto velho, se eu chamar essa linha, o que vai acontecer no trabalho naquele momento é só a vibratória da linha da água.
E a água, o que é, se não trabalhar um texto emocional, aprofundar e entender as nossas emoções com mais profundidade. Tanto faz a água de Iemanjá como a água de Oxum. A de Iemanjá mais naquelas situações familiares. E Oxum no sentido das nossas emoções, mas mais primárias mesmo, assim, né? Que desorganiza a gente. Então, é isso. Agora, fora isso, nós temos linhas que a gente chama no terreiro, que não são nem da Umbanda, nem da Quimbanda. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês que eu acho bem importante. No terreiro Pai Maneco, a Quimbanda trabalha para a Umbanda. Eu ia te perguntar isso. No terreiro Pai Maneco, a linha da esquerda da Quimbanda de Exu e Pombagira trabalha para a linha da Umbanda. Então, na linha da Umbanda vem, né, os caboclos, os pretos, né, todas as 7 linhas a gente chama na linha da Umbanda, e o que faz o equilíbrio, né, no sentido de polaridade, positivo ou negativo, é a Quimbanda. Então, ela trabalha a favor da Umbanda. Ela não tem assim autonomia, a religião não é Quimbanda, a religião é Umbanda, com um aspecto de trabalho que é a Quimbanda, que são os Exus e Pombagiras. Era sobre essa linha que eu ia perguntar especificamente, quais características, como são, como se apresentam, então, até para as pessoas saberem formar um arquétipo sobre isso, né? Isso, então veja, a Quimbanda para nós, e nós na Umbanda, que acreditamos nessa Umbanda que seja brasileira, não que já existia na Atlântida e outras coisas assim, que a gente acredita que surgiu realmente a partir dessa necessidade, dessa miscigenação, assim, o Exu nada mais é do que o algoz. E quem trabalha na Quimbanda são os algozes dos negros e dos brancos. Antes, serviam, né, os negros e os índios foram maltratados e até dizimados, muitos. Hoje, os europeus, vamos dizer assim, os brancos, eles vêm na forma de Exu como resgate, porque a gente acredita na lei do karma, da reencarnação, do resgate, da lei de causa e efeito, e nisso a Umbanda não é diferente do entendimento do espiritismo. A gente acredita realmente que existe, para tudo que nós fazemos, né, existe um efeito, né, que é a lei de causa e efeito. Então, aquele que um dia estava numa situação de algoz, agora, nesse momento, ele vem como servidor, ele aceita servir. E a Quimbanda, para nós, é a polícia do astral. Então, ele não é ruim. Assim como nós temos a polícia aqui no nosso mundo, o exército, a marinha, a aeronáutica, né? A polícia militar, a polícia civil, até o segurança, né? Do nosso bairro, da nossa casa, da nossa universidade, onde tem o segurança, aquela pessoa, ela tem o quê? A arma, o escudo, né, o colete, e tem a habilidade para lidar o quê? Com meliante. E também tem a lei para cumprir, né? Isto, entendeu? Né? Ele nada mais é, então para nós Exu não é um ser das trevas, ele é um conhecedor das trevas, ele sabe o que é a escuridão e é o único que tem a ferramenta e está protegido e não vai ser eliminado pelas trevas. Por isso que não é o caboclo nem o índio que faz isso, porque o que tem o conhecimento, tem a ferramenta mais do que o conhecimento, você tem que ter as ferramentas para você enfrentar o humilhante, o bandido, né? A treva realmente, né? Se tem a treva. Então, eles não são nada mais do que isso. E eles vêm também no formato masculino e feminino, assim como na Umbanda, né? Tem o caboclo e a cabocla, o preto e a preta. Na Quimbanda também tem o Exu e a Pombagira. E eles lidam sempre, ora, se eles são polícia do astral, estão ligados mais a essa questão, assim, da nossa sobrevivência também na Terra, e são realmente, né, os mensageiros e executores, eles executam realmente, né? Executam as ações, eles trabalham de uma forma diferente, né? Eles vêm com essa ferramenta e trabalham diferente, mas eles não trabalham por conta, eles só trabalham a serviço dos pretos velhos ou dos caboclos, principalmente dos pretos velhos, que são os grandes senhores da magia. Então, no terreiro, a gente entende assim, a pessoa vem com uma dificuldade, o caboclo entende, o preto prepara e o Exu executa. O caboclo entende, organiza, o preto
organiza, mas não executa, e manda para o Exu, que é ele que executa. E quando eu digo executar, é ele que tira, né, o peso da pessoa, organiza, né, os caminhos que estão, né, meio E faz a coisa acontecer, né? É nesse Destrava. sentido que ele é o executor. Uhum. Os outros não, ele só tem que entender o processo, organizar o processo para que ele seja executado. É só isso, assim. Mas são os grandes espíritos temidos, né, por muitas pessoas, que para nós é uma bênção, né? A gente não vive sem o Exu. Nós temos, a gente acredita que cada um de nós tem um guardião. A gente não sabe quem é, quem não é da Umbanda, não sabe quem é, mas pode ter certeza que ele tem, que é aquele espírito encarregado de proteger essa pessoa até das questões materiais na sua vida, né? Proteger, assim, de perigos materiais mesmo. É o Exu, porque é ele que se coloca na frente para nossa defesa, né? Ele se põe realmente na frente e atrás, né? Para que a gente não caia, né? Eduardo, quero te perguntar alguma coisa? Vai, Eduardo. Isso. Como um leigo, enfim, no processo, entendendo, a gente conversa bastante, é verdade. Como uma pergunta, ficaram algumas perguntas, que acho que depende, são as dúvidas, né, de algumas pessoas que vão ouvir também, né? Exu e Pombagiras, então, eles não são orixás, eles são espíritos. Não, Isso, veja, na como que é Umbanda a isso? gente não trabalha com o orixá. A gente só trabalha com o espírito. Energia, sim, Tá? isso, A que gente o orixá, trabalha na com o verdade, espírito é essa através da energia, energia né? do orixá. No caso, na Quimbanda, o orixá que a gente abre o trabalho pedindo licença é o Molu. É o senhor da vida e da morte, da doença e da cura, né? E é ele que comanda as linhas de Quimbanda para nós no terreiro. Então, a gente, assim como a gente saúda as 7 linhas da Umbanda, né, no trabalho da Umbanda, quando a gente vira para Quimbanda, a gente primeiro saúda o seu Mulu, porque é como se fosse ele. Todos os Exus vêm com essa energia, né? Trabalham dentro dessa energia de Omulu. Nós não temos Exu como orixá na Umbanda. Não trabalha com orixá Exu? Oi? Não trabalha com orixá Exu? Nós trabalhamos com espírito, assim como a gente trabalha com espírito não. de caboclo. Não, ok, eu entendi, mas quando vai para outra linha, não é o orixá Exu, é o Omulu? É o Omulu que é o orixá que firma o trabalho. Não, só para entender, porque a gente tem também o orixá Exu, né? Sim. Então, essa é a minha dúvida. Né? Que conversando com a Kátia, né, eu entendi que o orixá, então, é essa energia. Né? E daí, então, tem os espíritos que utilizam essa energia para fazer essa ponte. Sim. A energia, assim. O Mulu, ela existe, né? E daí os espíritos vêm trabalhar dentro dessa energia. Interessante. Eu achei curioso achei curioso não ser o orixá Exu, isso que eu achei curioso, assim, mas entendi. Até porque o Exu, eu não posso nem falar muito do Candomblé, porque eu desconheço, assim, né? Mas eu sei que o Exu mesmo, como orixá, ele é o mensageiro só. Ele é o mensageiro. Só não, ele é o mensageiro. Ele tem o papel dele de mensageiro, né? Inclusive, ele é o primeiro da roda, né? Ele é o primeiro a ser propiciado. Sim, então veja, a gente não abre trabalho sem pede licença para Exu, mas daí no caso Exu é espírito, mas não abre trabalho sem primeiro firmar no Roncó seu Omulu. Olha só que interessante. Daí é ele que tá no comando da energia de todos os espíritos de Exus que trabalham no terreiro. É só essa questão de energia. Um passe, então, aquele momento do passe, seria uma transferência de energia, né, para, de repente, trazer esse equilíbrio para o consulente, não sei se posso usar essa palavra aqui, consulente, né, que então traz a entidade que está incorporada, vai trazer essa energia para tentar equilibrar a pessoa. Veja, o passe e a pessoa é o que está referenciando para você. Você pode estar lá, sentada na sua cadeirinha, nem foi tomar o passe, porque a energia toma conta do ambiente. Ah, sim. Se eu tô batendo a tabaque lá, fazendo, né, a energia, por exemplo, de Ogum, quem estiver ali, no passe ou não, os filhos de corrente, os próprios filhos de corrente que precisam dessa harmonia, eles vão estar sendo harmonizados, porque é como se você chamasse e trouxesse para o terreiro aquilo, através do canto, né, e da fala, né, porque o canto tem uma letra e é uma prece, é um mantra para nós quando você canta, né? Então aquilo você traz aquilo, nós acreditamos que a gente traz para dentro do terreiro isso, né? Então
querendo ou não, se você estiver conectado ali, né, disposto a receber, mesmo que você não esteja na frente de uma entidade, você vai estar recebendo. A gente tem caso de pessoas que manifestam que nunca conversaram com nenhum espírito, nunca se postaram na frente de nenhuma entidade e que receberam algum benefício, assim, né? Daí vai lá agradecer. Como assim agradecer o quê? Nunca te atendi, nunca. Não, eu só venho aqui, eu sento e fico assistindo, entendeu? Só que a pessoa se conecta com a energia. Mesmo o médium, assim, existe uma diferença para nós que trabalhamos assim, a gente percebe a diferença até na incorporação do médium que está mais conectado com a energia e o que está menos conectado com a energia. A atuação do médium trabalhando é diferente quando ele está totalmente entregue para o trabalho e conseguiu fazer a conexão com aquilo que foi chamado, né? Que é a proposta daquele momento, aqueles 10, aqueles 15 minutos, a proposta é esta. Então, você se conecta com essa. Para isso, a gente usa ferramentas, que é a letra do ponto, que é, por exemplo, o Xóssi são as ervas, mentaliza uma mata, mentaliza os pássaros cantando, cada um vai se conectar de um jeito, né? As pessoas não se conectam da mesma forma. E alguns, eles só vão conseguir se conectar olhando para São Sebastião na frente, que é o orixá das matas. Então, não importa qual vai ser o veículo que ele vai usar naquele momento para se conectar. Importa que, de alguma forma, ele pode só cheirar uma folha lá de uma erva cidreira e conseguir entrar no ambiente. Jô, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria só falar uma coisa que eu acho que é importante, Kátia. Não sei se você vai abraçar também essas linhas, que são as linhas neutras, de então, ciganos eu ia dizer que para finalizar, tu podia falar sobre as linhas. Porque daí a gente trabalha no terreiro também com linhas que a gente chama neutra. Elas não são nem da Umbanda e nem da Quimbanda. Se eu estou trabalhando na Umbanda e eu preciso da vibratória de cigano, eu chamo. Se eu estou trabalhando na Quimbanda e também preciso dessa vibratória, que é específica, eu chamo. Então, a gente tem as linhas neutras, que é do povo cigano, que é do boiadeiro, que é do marinheiro, que é do baiano. São outras linhas que elas servem também para a gente e, às vezes, elas complementam o trabalho dos espíritos que estão trabalhando, ou dos caboclos, ou dos pretos, ou os exus. Elas vêm e fazem a parte que é delas, mas elas não são nem de uma nem de outra. Por isso que fala é neutra. Tá, e daí para finalizar, eu vou querer que tu fale uma coisa que o André tem certeza que quer saber também, né, André? O quê? Eu não sei. Onde entra o seu Zé Pilintra aí? Onde entra o seu Zé Pilintra aí? O seu Zé Pilintra é um espírito que ele não é de uma linha única. O seu Zé Pilintra é assim. Se eu estou fazendo um trabalho no terreiro, não importa se eu estou com a preta velha, eu trabalho com uma preta velha na linha dos pretos. Se eu estou fazendo um trabalho e precisa do seu Zé Pilintra, porque a gente conhece mais ou menos o que ele gosta de trabalhar, né? O seu Zé Pilintra gosta de trabalhar na linha da justiça, conforme, né, também a linha dos próprios seu Zé Pilintra, né? Ele é o maior articulador, ele é todo cheio de malemolência, ele consegue fazer os contornos onde ninguém faz. Então, se precisa disso, seja lá na linha de esquerda, na linha de baiano, tem a linha ali, você chama seu Zé Pilintra, para tudo e chama seu Zé. Então, ele não é uma linha, ele pode estar em qualquer uma das linhas. Ele é uma entidade à parte, que a gente diz, seu Zé Pilintra. Para nós, né? É malandro. Ele é malandro. Ele chega em qualquer lugar. Só que, veja, ele não chega, ele é chamado, entende? A gente chama ele e daí ele vem. E ele vem sempre assim com muita responsabilidade de execução também das coisas. Ele não vem para fazer brincadeira, tu acha que o Zé Pilintra vem para dançar. Não, ele está com uma responsabilidade muito grande e ele vem para executar algum trabalho mesmo. Por isso que não tem gira inteira com ele, assim, é muito difícil. Você chama ele realmente para fazer o que só ele sabe fazer. A brincadeira e o sarro que ele tira, na verdade, são partes do método, né? Que ele usa, né? Sim. Que é o ludibril, né? É o drible, né? Sim, e ele consegue dar um nó realmente, né? E ele é engraçado, é como se ele tivesse uma penetrabilidade muito fácil em qualquer espaço, em qualquer ambiente, né? É isso aí mesmo. Então tá, vocês querem fazer mais alguma pergunta, André, Eduardo? Como você sabe qual a energia necessária ali? É a mãe de santo que define? De repente está no trabalho e no meio acha que precisa dessa energia? Não, veja, quem dirige o trabalho é a mãe de santo e só ela. Só na falta dela que outra pessoa dirige. A mãe ou o pai de santo, né? Daí, para isso, existe
sacramento realmente, né? Eu fui cruzada à Mãe de Santo, porque parece besteira, mas não é. A partir do momento que é feito o sacramento, é um ritual realmente de cruzamento, que não tem mistério nenhum, também é feito na frente de todo mundo, mas aonde espíritos assumem o compromisso que estarão ao seu lado para aquilo que é deles e que não é meu, entendeu? Então eu não sei, eu tenho a intuição do que precisa ser feito, não é eu que sei, eu só tenho a intuição. E eles assumiram esse compromisso comigo. E eu assumo com eles, de também fazer toda a parte para que eles estejam comigo, né? Eu quero agradecer a mãe Jo, né, dizer que foi um prazer enorme, assim, uma honra, né, conversar com ela, né, e perceber tanto conhecimento, né? É sempre aprendizado. O que a gente não pode ter no terreiro hoje, até por causa da pandemia, está tendo um pouquinho aqui, né, que é observar, que é ver a fala, que é ver o conhecimento circular, né? Então eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer, posso agradecer? Claro, pode. Eu quero agradecer, assim, eu conheço o André da Kátia falar, claro, o Eduardo também, porque ela manda para mim o podcast e eu escuto, e agradecer principalmente a Kátia, para mim, quero dizer que é um orgulho ter uma filha que nem a Kátia, porque eu ouvi o outro, assim, eu ainda falei para um outro filho de corrente, olha, se não é lindo ver uma filha falando desse jeito, e eu fico muito feliz, né, de estar aqui podendo falar de uma coisa que eu acredito bastante e que fez muito bem na minha vida, né? Eu me entendi realmente como pessoa a partir da Umbanda, né? Tá bom? Obrigada a todos vocês e espero que tenha atingido o teu objetivo, né? E o objetivo de cada um de vocês aqui. Com certeza, tá bem? Com certeza. Muito obrigada, então. Um abraço para vocês. Eduardo, fecha aí. Obrigada. Bem, galera, chegamos ao fim, né, de mais um episódio, que foi uma verdadeira aula, né, Kátia? Foi um workshop. Uma verdadeira aula de Umbanda, né, Eduardo? Que a gente vai utilizar no nosso curso, na nossa oficina de criação literária, Cosmologia Afro-Brasileira Umbanda, né? A gente vai utilizar dessa sabedoria toda da mãe Jo de Oxum. A gente só tem a agradecer. Para você que quer saber mais, né? Eu tenho mais um monte de dúvida, né? Eu consigo tirar aqui nos bastidores, né, as dúvidas, mas você, de repente, que tem dúvidas, é isso, Kátia. O que a pessoa tem que fazer se a pessoa tem dúvida? Quer saber mais a respeito disso e saber como escrever, como utilizar isso, né? Mas para escrever sobre, tem que saber... Sim, ela entra no Instagram, né? oficinaliteraria.kn, e na bio tem um link que vai para um formulário que ela preenche e a gente entra em contato com ela. Olha que legal. Bem facinho, então. Bem facinho. Oficinaliteraria.kn de Kátia Nascimento? Isso, exato. Bem facinho. Aí dá uma olhada lá na bio e tem o link. Kátia, como a gente te encontra, né? Tem esse oficinaliteraria.kn. Onde mais a gente encontra? A gente pode Kátia Nascimento no Facebook, Kátia RS Nascimento no Instagram. E tu, Eduardo? O @podcast Leov também. Eu, Edu Fabrício no Insta, Eduardo Fabrício P no Facebook e @podcast Leov. Até a próxima, Kátia. Até a próxima, Eduardo. Muito obrigada. Valeu. Um abraço. Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando faz luar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Rainha das ondas, sereia do mar. É bonito o canto de Iemanjá, sempre faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Vai com ela pro fundo do mar. Odoiá.